Graças a Deus. É um prazer, é uma honra estar aqui nesse primeiro culto do ano 2014 para poder estar falando da vontade do Senhor. A maioria aqui conhece um pouco da minha história, da história do prédio, mas vamos falar mais um pouco da minha história, que começou em 2010, quando eu tive uma cirurgia. 2011? Já esqueci. Queridos, a questão da família, eu comecei a aprender aqui. Mas como hoje eu tenho que falar da família, que aconteceu comigo, eu queria falar um pouquinho de fé. Deus me criou de algo que o homem disse que eu jamais iria saber. E hoje estou aqui para testemunhar. E eu fiz impacto com Deus. Falei que em todos os lugares que eu pudesse falar, eu ia falar. Todas as vezes que eu estou em algum lugar, que eu tenho a oportunidade de falar, o que Deus fez na minha vida, eu falo. Porque hoje minha vida é para a edificação do nome dele. É para a glória do nome dele. Porque tudo que ele fez, o homem jamais ia acreditar que ele ia fazer, mas ele fez. E como hoje é um curso de família, estou aqui com minha esposa, e falar o irmão falou agora há pouco aqui da questão dos filhos, né? De cuidar do seu filho, cuidar do seu filho. Mas quando eu casei com o Beth, eu não imaginava que hoje ela estaria grávida. Porque quando eu fiz radioterapia, o médico falou, e assim, eu não disse isso para ela. Mas eu comecei a acreditar que aquilo não ia acontecer. O médico falou para mim que eu ficaria estéril. Mas hoje tem aqui a comprovação de que o milagre está aqui. Para a honra e glória de Deus, porque milagre é até nome, Sofia. Eu queria pedir a permissão da apóstola Leonardo, porque uma das coisas também que eu falei com Deus, que aonde eu fosse, eu levaria esse testemunho. O médico me deu 6 meses de vida, e eu já tenho aí 2 anos, coisa que eu fiz cirurgia e aqui estou. Me disseram muitas coisas, que ficaria cego, paraplégico e outras coisas mais. Mas muita gente não acredita quando eu falo, mas Deus deixou uma marca. Ele permitiu que essa marca ficasse, para que aqueles que não acreditam em milagres pudessem ver. Qualquer um de vocês aqui pode ver na minha cabeça uma marca bem grande, para não deixar de acreditar que milagre existe. Tem muita gente que acredita que às vezes até duvida os milagres que Deus operou na época da Bíblia, que Jesus operou, mas Deus ele está aqui. Ele quer operar, ele quer fazer milagres na sua vida. Basta você crer. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela começou a me contar uma situação. E eu perguntei somente uma coisa para ela: você crê que o milagre pode acontecer? E ela começou a falar algumas coisas para mim. Ela disse que ela estava ansiosa para poder ver aquele milagre acontecendo. E eu expliquei minha situação para ela e falei dos milagres que Deus tem feito na minha vida, dos milagres que Deus tem feito na vida de Beth. Um dos milagres, o milagre mais recente é esse aqui. Sofia está perfeita
6 meses, já está dançando já. Então, queridos, eu queria pedir permissão da apóstola Janai para poder orar por vocês. Orar pela sua saúde espiritual, financeira, porque nós temos doenças físicas, mas temos também doenças na nossa alma, no nosso coração. E eu queria que todos aqueles que tivessem então, problemas, e vocês podem até achar que não tem jeito para Deus tem. E tudo é possível para quem crê que o milagre pode acontecer. Se você crê, o milagre vai acontecer na sua vida. Eu queria que vocês deixem falar. Bem, irmãos, eu quero só ler um texto que desde o final do ano foi marcado comigo. É Salmo 126, versículo 5 e 6, que diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que está chorando com uma criança semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, qual a milagre que você precisa, a sua família, mas a promessa de Deus. Quando a gente planta com lágrimas, a gente vai colher com júbilo. Amém? E esse é um livro que tem sido pesquisado sobre as nossas vidas, tem um ano de colheita, mas colheita com milhões de trabalho. E nada que você quer muito, você vai ficar de braço cruzado, não é verdade? Então nós oramos e, embora não apareça, eu já estou com 30 anos. E esse eu estou fazendo nenhum. Eu disse aí, meu filho, vamos conversar aí, porque eu não quero deixar para mais tarde, né? Ter filho tarde, tem mais complicação. Eu disse, não, então vamos começar a trabalhar aí. Só que eu não sabia do detalhe que o médico, né, tinha dado essa sentença aí, maligna, e parou-se o remédio e nada. E eu, meu Deus, já preocupada, e fazendo não sei quantos anos de sangue, e ansiosa, que mulher não fica ansiosa, né, querendo, desejando ter filho e nada. E ele preocupado e eu preocupada também, eu disse, olha meu filho, se não vier pelas coisas normais, naturais, não tem problema. Eu cheguei até a falar isso. Mas, de uma forma ou de outra, eu vou ser mãe. Eu nasci para ser mãe, fui criada para ser mãe, já pequenininha, as minhas bonecas eram todas as minhas filhas, e vem uma mãe como a minha, que não desejaria ser mãe, né? E aí, oramos, começamos a orar, e no congresso de família que teve aqui, nós lembra que no passado tivemos um congresso poderoso de família, eu entreguei ao Senhor uma oferta de propósito, com esse propósito, que a vontade de Deus fosse feita, mas na verdade já estava grávida e não sabia. Dancei e tudo aqui no congresso, não sabia que estava grávida, mas Deus é bom, né? E eu, quando estava fazendo as contas de quanto tempo teria, quando eu fui no médico, ele confirmou se gravidez, a médica deu uma data mais ou menos para o parto e confirmou-se com a data do obstetra dele. Ele disse, olha, 20 de abril, seu filho está nascendo. Eu disse, ok. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar no calendário, é semana de Páscoa, Semana Santa. E aí eu lembrei que no ano que Deus levou meu pai, foi Semana Santa, os irmãos lembram disso? E aí eu disse, meu Deus, olha o link. Eu creio que Deus não faz nada à toa. E Deus levou meu pai na Semana Santa, passou-se um ano. Ano passado foi a Semana Santa para a nossa família, foi muito complicado, eu creio que os irmãos também, para a igreja foi complicado. Mandava muito triste de lembranças dolorosas. Mas agora em 2014,
a colheita veio completa e na Semana Santa. E eu creio que é a bálsamo de Deus, é a nossa família. E assim, o cuidado de Deus é tão grande que aí Deus leva meu pai no ano seguinte, Júlia nasce. No ano seguinte, no mesmo ano, né? Meses depois, vem Julinha para acalmar nossos corações, para diminuir a dor. E depois vem Sofia, né? Trazendo esse. É o ânimo da alegria, o ânimo. É o renovo. Oi, tia. É o renovo da alegria, o renovo de Deus para as nossas vidas. E eu tenho visto assim que não é um renovo só para aplicar, somente para as nossas famílias, é um renovo para a igreja também. E nós queremos orar por vocês, queremos convidar os irmãos para ficar em pé. E eu quero dar uma palavra aqui de ânimo para os irmãos. Eu não sei qual a situação que hoje você se encontra, se é de saúde, na sua vida ou na sua família, ou não sei. Mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você precisa para a sua família, se é salvação dos seus familiares, se algum dia você pensou, cansei, vou deixar para lá, porque não tem jeito, tem jeito. Deus pode todas as coisas, amém? E nós podemos tudo nele que nos fortalece. Então, não desista daquilo que você sonha, daquilo que você projeta. Está difícil? Ore. Está muito difícil? Ore mais ainda. Está impossível? Para Deus não é nada impossível. Para nós sim, mas para o nosso Deus não. Então, ore. A gente se olhou por lá, de muita dificuldade mesmo. Sentenças de morte a todo momento nos cercando, a gente ouviu muita coisa. Tinha um momento que a gente parava, chorava, se descarregava um pouquinho, depois recuperava o fôlego, dizia, não, Senhor, nós temos uma promessa, nós cremos em Ti, nós vamos continuar crendo até o fim. E, irmãos, mesmo que aquilo que você sonha, aquilo que você quer não aconteça, não importa. O que importa é a sua fé. O nosso papel é crer até o fim. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Queria que os irmãos fossem isso e passassem a pensar nesse problema, passassem a lembrar dos problemas que vocês passaram, que vocês estão passando. Esse problema daqui a pouco não vai existir. Senhor, eu te peço, Pai, pelo poder do Teu nome, pela Tua autoridade, Deus, te peço misericórdia, Senhor, por nossas vidas. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, que nossos corações, Deus, estejam crendo que nossos corações, Deus, estejam voltados para o Senhor, para que tudo que nós pensamos que não é possível, Deus, tudo seja anulado em nome do Senhor Jesus. Nosso Santo Deus, assim, Deus, como fizeste na vida, na vida de Beth, na vida de muitas pessoas que aqui estão, que o Senhor, Deus, faça cumprir as promessas que vêm de Ti para todos que aqui estão, Pai. Deus, eu declaro, Deus, a falência do mal na vida de todos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, Tu és soberano. Eu acredito, Deus, no Senhor. O Senhor, Deus, me tirou daquele lugar. O Senhor me livrou, Deus. Porque se fosse por mim, Deus, eu não estaria aqui. Mas o Senhor me conduziu a todo momento a ter fé. Fé, Deus. Que a fé
Deus, a fé do Senhor, Deus, se possa trazer nos corações, nas vidas que estão. Tem misericórdia de nós, de todos nós que estamos aqui. Nós, Senhor Deus, temos parentes, temos amigos que estão em hospitais, que estão debilitados em casa. Nós declaramos, Deus, a derrota de Satanás em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, como teu servo, eu profetizo aqui sobre a vida de todos esses que aqui estão. A vitória do Senhor. Que a vitória do Senhor, Deus, se faça presente em todas as vidas, em suas casas, em suas ruas, nas suas empresas, no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque há um tempo atrás disseram que eu ia morrer em 6 meses. Mas aqui estou glorificando e exaltando o teu santo nome. Obrigado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero orar pelas mulheres agora. Deus tem me incomodado desde cedo, orando pelas mulheres. E eu gostaria que só os homens sentassem, que as mulheres continuassem em frente. Só mais um pouquinho, eu prometo que não vou orar. Vocês, homens, em seu lugar, feche seus olhos, comece a orar mais parecido com as mulheres. Mulheres, feche seus olhos agora. Esse momento, ser Deus. E em especial aquelas que desejam ter filho, mas por um motivo qualquer não conseguem. Coloque sua mão sobre o seu ventre. Você que é solteira e que deseja ter filhos também, um dia casar e constituir família. Independente de ter problema ou não, coloque a mão sobre o seu ventre. Quando você recebe algum milagre, você tem autoridade para liberar esse milagre sobre a vida de Deus. E aquilo que Deus fez em minha vida, eu quero compartilhar com nós. Pai, em nome de Jesus, com a autoridade do Senhor, nos dá. Em Lucas 10:19, declareis aí nos dê autoridade para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões, sobre toda a força do mal, e nada, absolutamente vos causará dano. Deus, eu quero tomar posse dessa palavra, da autoridade do Senhor, e desse milagre, dessa graça que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu quero derramar sobre a vida das minhas irmãs. E em especial, Deus, aquelas que têm algum problema, que não podem gerar filhos. Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesse momento, que o Senhor abra a madre das minhas irmãs nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Toda dificuldade no corpo, no físico, no espiritual, e caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo que está travando, meu Deus, essa fertilidade acontecer, o Senhor possa estar destravando agora na autoridade do nome de Jesus. E que muitos testemunhos, Deus, possam surgir de crianças sendo geradas a partir desse momento, a partir da fé que será gerada no coração das tuas filhas, meu Deus. Que o Senhor traga cura no ventre de cada mulher que precisa, aquelas que não estão aqui, Deus, mas que precisam de um toque, de cura. Que o Senhor vá agora onde essas mulheres estão, meu Deus. Cada menina, cada moça, cada mulher, e libere cura sobre cada uma delas em nome de Jesus. Deus, eu oro pelas solteiras que estão aqui, que desejam ser mães, que desejam ser esposas, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcance essas meninas também, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa estar orientando cada uma delas, Deus, a estarem casando com homens de Deus, que o Senhor possa estar preparando carões, cheios da tua graça, cheios de temor do Senhor, que saia daqui, meu Deus, casamentos saudáveis, casamentos que sejam para um, não é para a glória do teu nome, Deus. Que essa igreja seja geradora de famílias restauradas, famílias curadas, libertas, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos,